Olá, seja bem-vindo ao canal Ouvir a Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos e queridos amigos, mais uma vez, para a leitura da Palavra de Deus, que hoje com o seguinte tema: o paralítico do tanque de Betesda, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 1 a 9. E podemos, através dessa ver como nosso Jesus Cristo é poderoso nos seus milagres. E ali, ao ler a palavra de Deus, podemos ver que houve um grande milagre naquele dia. E podemos ler versículo 1 do capítulo 5 de João até o versículo 9. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era dia de sábado. Meus queridos irmãos e queridos amigos, podemos ver que havia lá um tanque em Jerusalém, perto do portão das ovelhas. O lugar pode ser visitado mesmo hoje na cidade velha de Jerusalém. Por muitos, o tanque era considerado um lugar sagrado e milagres eram testados pela tradição judaica. Muitos indivíduos com várias doenças deitavam nas varandas esperando a agitação da água. Podemos ver que através do milagre de nosso Senhor Jesus, nós também podemos ser transformados. Queridos amigos e queridos irmãos, assim como o homem precisa ser curado, nós precisamos desesperadamente ser curados. Como o homem não conseguiu chegar às águas sozinho, também precisamos de ajuda de Deus. Nós dependemos inteiramente dele. Assim como o paralítico espera que um anjo mexa as águas, nós também depositamos nossa confiança no Filho do próprio Deus, que pode nos curar, unindo seu amor e poder à nossa perseverança. E vamos considerar alguns pontos nesses versículos que podem nos ajudar na nossa vida cristã. Primeiro, as condições do paralítico e a esperança em meio à adversidade. No versículo 2, somos apresentados ao cenário da piscina de Betesda, onde havia uma multidão de enfermos, entre cegos, coxo e paralítico. No meio dessa multidão estava um homem que há 38 anos sofria com a sua paralisia. Essa situação nos leva a refletir sobre a diversidade que enfrentamos na nossa vida. Assim como esse homem, muitas vezes nós sentimos preso, sem força e sem esperança. No entanto, é importante observar, apesar da condição difícil em que se encontrava o paralítico, permanecia naquele lugar. Ele não havia perdido a esperança. É nesse momento que Jesus entra em cena. E o que acontece conosco? Às vezes nós sentimos assim, mas não podemos desistir. Nós temos que agir para que o nosso Criador, nosso Salvador, possa agir também. O segundo ponto, a intervenção de Jesus e a necessidade da fé. No versículo 6,
Jesus vê o paralítico deitado, sabendo que ele estava doente há muito tempo, e faz-lhe uma pergunta fundamental: queres ficar são? Não é que Jesus não sabia que ele não havia ali há muito tempo, porque ele sabe de tudo. Às vezes ele quer que nós agimos. Nós estamos com dificuldade na nossa vida, ele sabe, mas também ele quer que nós dessemos um passo para que ele possa agir na nossa vida. Essa é a pergunta aparentemente simples. Queres ficar são? Essa pergunta revela a necessidade da fé e do desejo pessoal de ser transformado por Jesus. O paralítico responde a Jesus com uma explicação sobre a impossibilidade de ser curado, afirmando que não tinha alguém para ajudá-lo a entrar na água quando esta se agitava. Mas Jesus, em sua infinita compaixão, não se preocupa com os obstáculos aparentes, mas sim com a fé do homem. Ele diz: levanta-te, toma o seu leito e anda. Também isso acontece conosco. Jesus não quer saber da nossa preocupação. Ele quer saber da nossa fé. O que é que nós vamos entregar a Ele para que Ele possa nos responder no momento certo. Essa passagem, queridos irmãos e queridos amigos, nos ensina que, mesmo quando tudo parece impossível, a fé em Jesus nos capacita a experimentar sua intervenção transformadora em nossas vidas. Terceiro ponto: a transformação e o propósito divino. No versículo 9 deste capítulo, testemunhamos o poder e a graça de Deus manifestados na vida do paralítico. Ele se levanta, toma o seu leito e anda. E o milagre é completo. Esse homem, que há quase 38 anos estava preso, a sua condição de paralisia é completamente transformado pela intervenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa transformação não apenas trouxe cura física, mas também trouxe um novo propósito da vida do paralítico. Ele agora tinha uma história de milagre para contar, um testemunho vivo do poder de Deus. A quarta, que é a compaixão e o poder de Jesus. Queridos amigos e queridos irmãos, muitas vezes nós somos confrontados com a compaixão e o poder divino que Jesus demonstrou ao se aproximar do paralítico. Jesus viu o sofrimento e a angústia daquele homem e lhe fez a pergunta: queres ficar curado? Muitas vezes nosso Senhor Jesus Cristo nos pergunta, mas como nós estamos muito preocupados com as coisas do dia a dia, às vezes nós não ouvimos a voz de Deus. A resposta do paralítico revelou sua esperança limitada nas circunstâncias externas. Mas Jesus não se deixou deter por isso. Com uma simples palavra, Jesus ordenou que o homem se levantasse, pegasse a sua maca e andasse. E imediatamente o homem foi curado. O quinto ponto que podemos tirar e aproveito dessa história e desse milagre: a transformação e o testemunho do paralítico. No terceiro tópico, contemplamos a transformação radical que ocorreu na vida do paralítico. Ele experimentou o poder libertador de Jesus, que o curou e o capacitou-se a levantar e andar. A cura desse homem não apenas restaurou o seu corpo, mas também trouxe a esperança, alegria e testemunho à sua vida. Ao testemunhar sobre o milagre que Jesus realizara em sua vida, o paralítico se tornou um exemplo vivido do poder transformador do nosso Salvador. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Meus queridos irmãos, irmãs e amigos, a história de cura do paralítico em Betesda nos ensina valiosas lições.
Assim como Jesus viu, teve compaixão e agiu na vida desse homem, Ele também nos vê em meio às nossas situações desesperadoras. Ele está pronto para nos atender, estender a sua mão poderosa e nos transformar, trazendo cura e restauração em todas as áreas da nossa vida. Que possamos depositar nossa esperança nele e permitir que Ele haja em nós. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do poder transformador de Jesus, atraindo outros para a sua graça e salvação. Que possamos sempre nos lembrar da palavra que disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus queridos irmãos e queridos amigos, a palavra de Deus nos aconselha que nós entregamos, que nós busquemos ao Senhor e que Ele estará sempre pronto para atender às nossas aflições. E por isso que nós devemos entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele sabe dar direção na nossa vida. Que nós estudemos a palavra de Deus para que podemos aprender mais e mais sobre os milagres que Jesus fez e que Ele vai fazer. Por isso que a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no versículo, capítulo 3, versículo 20, podemos ver o que é que a palavra diz. Jesus nos convida. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abre a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Que convite maravilhoso! Podemos entregar a nossa vida a Jesus. Temos que abrir o nosso coração, a porta do nosso coração, para que possamos deixar entrar o nosso Salvador. Porque Ele, ao entrar no nosso coração, Ele conhece tudo que está mal na nossa vida. Só Ele pode corrigir a nossa vida. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos que compartilham esse vídeo, que possa chegar a mais pessoas. E muito obrigado mais uma vez. Até o próximo estudo.